Agora em Brasília, 9h36. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E chegou o quadro Direito Imobiliário aqui na Rádio Justiça. Eu vou conversar agora com o Dr. Quênio de Souza Pereira, ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro. Ele está conosco aqui hoje em nossos estúdios para mais uma entrevista para falar de mais um assunto importante para você que nos acompanha todas as terças-feiras aqui na Rádio Justiça. Vamos falar hoje, doutor Quênio, da venda do imóvel locado e os direitos do inquilino e do locador, é isso mesmo? Correto, Sérgio. É questão bem relevante, né? Porque as pessoas fazem a locação, mas se esquece que o proprietário, no caso o locador, pode vender esse imóvel a qualquer momento. Então o inquilino tem a posse direta, mas a posse indireta, a propriedade, permanece com o locador. Esse imóvel, às vezes, é vendido e surpreende o inquilino. E, doutor Quênio, então vamos lá. O locador, ele poderá colocar à venda o imóvel locado independentemente do contrato de locação, desse contrato estar em vigor? Pode sim. Um fato interessante é que o inquilino ele faz a locação e não se preocupa com essa possibilidade. Logicamente, quando a locação é residencial, que não há grande investimento, isso não causa grandes transtornos. Mas a lei Trinato dá preferência para o inquilino em relação à compra do imóvel. Só que o proprietário tem que promover alguns atos para que a preferência seja respeitada e, caso o inquilino não tenha interesse, ele não poderá dificultar essa venda. Então, são situações que exigem uma reflexão maior do inquilino, caso ele venha realmente fazer investimentos. A grande preocupação do risco é quando o inquilino faz uma locação comercial em que envolve o ponto comercial, a clientela, e que, no caso da venda, se ele vier a perder aquele ponto, poderá vir até a sucumbir à empresa. E, doutor Quênio, caso esse locador tenha a pretensão de vender o imóvel dele que está alocado, ele é obrigado a comunicar primeiramente esse locatário? Conforme o artigo 27 da Lei Trinato, ele tem que fazer comunicação por escrito, notificar o inquilino, colocando notificação todos os dados do imóvel, ou seja, se ele está penhorado, alienado, se tem algum ônus, se é financiado ou não, as condições de pagamento, o valor da venda e aonde poderá ser verificada a documentação do imóvel pelo inquilino. Então, essa notificação tem que ser feita de forma completa, para evitar qualquer nulidade. E o locatário, no caso o inquilino, terá o prazo de 30 dias para se manifestar em relação à preferência pela compra em igualdade de condições com terceiros. Quero fazer um ponto interessante, é que se o locador oferece por R$700 mil aquele imóvel, o inquilino tem um mês para decidir. Mas se ele vier vender por 600, por 500, ele tem que notificar de novo o inquilino, porque pode ser que ele tenha interesse pelo preço menor. Então, a preferência do inquilino é sempre em igualdade de condições com terceiros. Então, se houver uma compra por um valor inferior ao que foi oferecido, o locador, no caso, terá que fazer um novo oferecimento para o inquilino. E também começa um novo prazo de novo? Um novo prazo de 30 dias. Mas nada impede, né, que o locador, já tendo o candidato à compra, que ele venha até fechar o negócio condicionado a respeitar aquela preferência do inquilino. Então, se o imóvel foi oferecido por 700 mil, o locador chegou a vender por 570, então ele pode fazer o contrato de 570, colocando para o adquirente que, caso o inquilino venha cobrir essa oferta, ele terá o dinheiro de volta e o locatário será, no caso, o novo proprietário do imóvel, pagando o preço já acertado com o adquirente. Ou seja, o inquilino não pode ser prejudicado em relação ao seu poder de compra, desde que pague o mesmo preço, o qual foi oferecido por terceiros. E, doutor Quênio, caso esse inquilino ele se negue a assinar essa notificação que está avisando quanto à intenção desse locador em vender o imóvel, como agir nessa situação? Ele pode se negar? Não pode. É questão de elegância, é questão de respeito ao direito, porque tem inquilinos que, às vezes,
eles ficam chateados em ter notícias de que onde ele reside, onde trabalha, vai ser vendido, e se recusa a assinar essa comunicação. Isso é um ato deselegante. Caso o inquilino realmente não queira assinar, caberá então ao locador ou à imobiliária fazer a comunicação via cartório, ou então até judicial. Mas um ponto interessante é que o ato dele recusar, isso não vai ajudá-lo em nada no futuro negociação. Isso pode gerar até uma certa antipatia com o vendedor ou com a imobiliária. Então é muito mais fácil ele tratar todo mundo bem, de forma cordial, assinar a notificação, se por acaso tiver interesse, fazer a sua proposta, se não tiver, já liberar de imediato para a venda, né, de maneira a não sabotar ou criar uma dificuldade injusta para o proprietário do imóvel. Agora, o que acontece? Quando há uma boa relação, muitas pessoas podem vir a comprar esse imóvel para manter a locação. Ou seja, ele tem que ter uma relação muito boa com o locador atual, com a imobiliária, bem como com os pretendentes que podem vir a ter interesse no imóvel, porque aquele pretendente pode ser o futuro locador dele e, tendo uma simpatia, vai ser muito mais fácil negociar a manutenção do contrato. E nesse caso tenha aí uma antipatia entre o proprietário e o inquilino, esse proprietário ele pode fazer essa venda sem comunicar o inquilino? Há situações bem interessantes que a locação, em grande parte das vezes, é de longo prazo. Então, às vezes, o inquilino, o locador, tiver algum atrito no passado, com falta de pagamento, ou com o inquilino não querendo fornecer o fiador, um novo fiador porque aquele veio a falecer, ou uma situação na sublocação, enfim. Há atritos que acontecem na locação. E pode ser que o locador, após alguns anos, queira vender esse imóvel e tenha realmente adquirido uma certa prevenção contra o inquilino. A lei não autoriza esse tipo de atitude. A lei não resguarda isso. A lei determina o quê? O respeito ao direito do inquilino e não poderá, em hipótese alguma, o locador fazer essa venda ignorando o inquilino. Agora, caso o locador faça essa venda, no momento que o inquilino for comunicado que o novo adquirente passou a ser locador, ele terá 6 meses de prazo para poder pagar o mesmo preço que foi pago pelo adquirente, desde que o contrato de locação esteja registrado no ofício de imóveis. Então é importante entender que desrespeitar o inquilino com relação à preferência é um mau negócio, que pode acontecer uma nulidade da venda e ele tornar-se proprietário inquilino, depositando em juízo o valor que foi pago pela venda, mais o ITBI e mais as despesas cartorárias. E caso o inquilino não tenha condições de comprar, ele provando que houve perdas e danos, um prejuízo, ele pode vir também requerer uma indenização por ter sido preterido em relação à compra. Situação bem interessante, né, doutor Kênio? Com certeza. Mas, vamos lá, o proprietário vendeu o imóvel e o novo adquirente tem esse locatário lá morando. Ele pode continuar com a locação ou tem que fazer um novo contrato? Ou pode também, nesse novo contrato, majorar o preço? É uma situação bem interessante, né? Então, o contrato é bilateral e a relação personalíssima. O novo adquirente não é obrigado a manter o contrato. Repito, o novo adquirente, pela lei brasileira, ele pode romper o contrato qual ele não pactuou. Por ele poder romper o contrato, ele tem um poder muito grande de renegociar o preço para o inquilino. Agora, se o adquirente adquiriu imóvel, fez a escritura pública, registrou a escritura e passou mais de 3 meses, Sérgio, aí ele anuiu a locação anterior. Como que é, então? Então, se o locador, né, vendeu imóvel, sim, esse novo adquirente ele pode romper o contrato. Vamos imaginar um contrato de 40 meses, ou 48, que é 4 anos. E passou 1 ano apenas de contrato. Então, o novo adquirente pode romper o contrato em vigor em função de que ele não é obrigado a manter uma locação a qual ele não pactuou. Mas, de acordo com a lei, se ele ficar inerte por 3 meses após o registro, aí caracteriza uma anuência do novo adquirente ao contrato em vigor. Cláusulas, tudo do outro contrato. Do outro contrato. Valores também. Valores também. Então, ele vai perder a capacidade ou o poder de romper o contrato. Então é interessante que o novo adquirente, caso queira majorar o preço
acima do índice legal, ele tem que agir no prazo de 3 meses para forçar uma negociação, porque ele tem o poder de despejar. Mas passados 3 meses, ele não poderá mais forçar uma ruptura do contrato, porque a lei caracteriza, no caso, uma anuência à manutenção do contrato em vigor. Então, tem que ficar mais os 3 anos do contrato. Aí sim, quando terminar o contrato de 4 anos, que ele poderá, no caso, notificar o inquilino e requerer a desocupação do imóvel. Voltamos aqui, doutor Kênio, à situação ainda que o imóvel está à venda. Esse inquilino que lá está morando, ele pode dificultar ou até mesmo impedir que o imóvel seja visitado por um corretor ou os pretendentes à compra? No nosso país, isso acontece com muita frequência. As pessoas acham que o fato dele ser inquilino, ele tem que agir como se fosse o dono do imóvel. Não é bem assim. O inquilino pode até ficar chateado em saber que onde ele reside ou trabalha vai ser vendido. Mas, ao ser comunicado em relação à venda, ele tem a preferência de adquirir no prazo de 30 dias. Nesse prazo, Sérgio, ele não pode impedir a visitação. Então, pode o corretor, a imobiliária, o locador levar pretendentes mediante prévio aviso ao inquilino, né, ajustando o prazo, o horário para a visitação, mas de maneira a possibilitar a análise do imóvel. Então, se o inquilino vier a impedir a entrada do corretor ou dos pretendentes, o locador, mediante prova robusta, poderá entrar com a ação de rescisão do contrato de locação por infração legal, porque o artigo 23, inciso 9 da lei do inquilinato, determina o dever do inquilino permitir a visitação mediante o prévio aviso com dia e horário. Então, ele não pode impedir. Então, agora, se ele tem interesse, que ele se manifeste para os 30 dias. Mas esse prazo de 30 dias não é um prazo que ele possa impedir qualquer visitação dos corretores ou dos pretendentes. E nesses 30 dias que o senhor acaba de citar aqui de prazo, esse inquilino, caso ele tenha interesse, tenha condições de comprar esse imóvel, ele tem que permitir também estas visitas? Tem que permitir também, né? Nada impeça que faça a proposta. Agora, se por acaso o dono do imóvel quer vender por 700 mil, 800 mil reais, e ele oferece a proposta fechando o valor, não tem por que o proprietário anunciar mais o imóvel. Então, se a pretensão do proprietário foi coberta pela proposta do inquilino, tem que fechar o negócio. E outro fator interessante, a lei exige seriedade em relação às propostas do locador. Então, o locador não pode vir propor 800 e, quando ele conseguir, querer aumentar o preço. Nesse caso, o inquilino, caso tenha prejuízo, se ele por acaso tiver vendido um carro para comprar o imóvel, ele pode vir a pleitear uma indenização contra o proprietário se agiu com falta de seriedade. Então, a proposta tem que ser séria e, caso o inquilino venha a ter interesse, que ele cubra a proposta. Agora, um fato interessante. Se o locador ofereceu por 800 mil reais à venda, o inquilino ofereceu 700 mil, ele perdeu a preferência. A preferência é para cobrir a proposta. Agora, se por acaso o proprietário vender por 700, aí o inquilino tem preferência. Então, é importante o inquilino entender que, se ele fizer conta proposta e o dono vender por 800, ele perdeu a preferência. E, doutor Kênio, eu perguntei caso o inquilino impeça a visita de pretendentes para a compra deste imóvel. Como o proprietário deve agir nesse caso em que o inquilino bloqueia esse acesso? O proprietário deverá fazer prova com as testemunhas, com os pretendentes, pegar declaração do porteiro, né, que realmente o inquilino impede a entrada de pretendentes e, com isso, né, promover uma ação de despejo por infração contratual. Agora, outro fato interessante é que, quando há essa infração da lei, autoriza automaticamente o proprietário, no locador, a acumular a ação de despejo com a cobrança da multa rescisória. Então, tem contratos que a multa é 6 meses de aluguel. Então, se o aluguel for 6 mil, além de pleitear o despejo, o locador pode vir a citar o inquilino e os fiadores em relação à multa, porque essa multa vai ser devida pela infração da lei. O inquilino pode criar uma situação de prejudicar o locador
de poder vir a fazer dinheiro, né, com o seu patrimônio. Então, logicamente, tem que haver uma postura mais racional, mais respeitosa em relação a essa locação em geral, de maneira a evitar um choque de interesse. Então, o inquilino pode vir a comprar. Se não quiser comprar, que ele não dificulte a venda. E se ele vier a facilitar, repito, ele pode até ter uma ótima relação com o novo adquirente, o qual se tornará um novo locador e poderá ter uma postura com o inquilino até de consideração, criando assim um fator de negociação de um novo contrato bem interessante para ambas as partes. Doutor Kenny, vamos para uma situação. Você acaba de alugar um imóvel, faz reformas, um ponto comercial principalmente, você vai, investe, faz uma fachada nova, um projeto arquitetônico, começou o contrato de locação, aí o proprietário fala, Sérgio, eu preciso vender o meu imóvel. É assim? Pode ser feito dessa forma? Não há uma segurança? Pode sim ser feito isso, e isso acontece e é preocupante, porque tem inquilinos que se preocupam em fazer investimentos, em fazer obras, em contratar pessoal, investir em propaganda, enfim, faz de tudo, menos se preocupa em relação ao contrato, que é fundamental para o seu negócio. Você faz o contrato de 3 anos e lá constrói, reforma imóvel, é comum nos contratos prever que o inquilino renuncia às benfeitorias que ele fez, às obras. Isso é normal, essa renúncia é legal. Agora, se o contrato for omisso, as benfeitorias necessárias e úteis que foram autorizadas são indenizáveis, artigo 35 da lei do inquilinato. Mas, caso o inquilino tenha renunciado, nada impede que ele venha a ser surpreendido com a venda após ter feito investimentos expressivos. Para evitar esse problema, ele tem que contratar um advogado, né, para analisar o contrato, inserir cláusulas que venham colocar o seguinte: o dever do novo adquirente a respeitar o contrato. Então, essa cláusula é raríssima ela existir, mas o advogado da área pode vir a proteger o inquilino, colocando, então, uma obrigação que pode até dificultar a venda, mas ela pode ser justificada com o locador, tendo em vista o investimento que ele fez, de maneira a evitar que ele venha a ter o prazo contratual rompido de maneira inesperada. O senhor me fez lembrar situações, por exemplo, de pontos comerciais, que a pessoa vai, levanta o ponto, vamos dizer assim, faz com que haja clientela. Aí é uma outra situação, não é nem de venda, é o caso da denúncia vazia também, né, em que o proprietário pede para uso próprio isso. É comum haver esta forma, entre aspas, ilegal do proprietário pedir esse imóvel de volta? É que você falou, talvez, para ficar mais claro, seria o seguinte: a pessoa monta lá uma padaria, um restaurante, faz um tremendo sucesso. Exato. E o locador fica com o olho gordo e quer pegar a clientela do inquilino, entra com a ação e monta outro restaurante no lugar. Essa situação é perfeitamente legal num contrato com prazo inferior a 5 anos. Então, contrato de 2, 3, 4 anos, né, vencido o prazo contratual, o artigo 56 da lei do inquilinato permite o locador despejar, como você bem colocou, Sérgio, denúncia vazia. O que é isso? Um despejo imotivado pela simples conveniência do locador e não mais querer manter a locação. Então, aquele restaurante famoso, né, aquela sapataria, uma padaria que está bombando, o locador pode tirar o inquilino e amanhã montar uma padaria com nome semelhante, com os mesmos produtos, com uma sapataria semelhante. Agora vem. Para evitar esse problema, o que a lei prevê? Quando uma locação é por prazo igual ou superior a 5 anos, essa locação está sujeita à ação renovatória, né, que determina a obrigação do locador renovar o contrato mesmo contra a sua vontade. Isso está previsto nos artigos 51 e 71 da lei do inquilinato. Agora vem. O inquilino, ele entra com a ação renovatória no penúltimo no penúltimo semestre do contrato. Aí o locador, se ele viesse recusar e pedir para uso próprio, ele é vedado. Ele não pode usar o mesmo ramo do inquilino. É mesmo. Então, essa vedação da lei, ela existe somente para os contratos com prazo igual ou superior a 5 anos, sujeitos à ação renovatória. Então, nesse ponto,
né, o inquilino tem essa proteção essa que você colocou muito bem, do ponto comercial. Esse ponto comercial passa a ser do inquilino e nele não pode vir a ser lesado com essa pretensão do proprietário retirá-lo para pegar a clientela dele. Então, contratos com prazo igual ou superior a 5 anos que tem tal proteção. E tudo isso depende do contrato. Tem que estar tudo bem explícito nesse contrato. Bem explícito, entendendo a lei inquilinato, que é uma lei altamente complexa. Então, cabe ao inquilino ou locador, né, se não dominar a matéria, procurar seu advogado para analisar a situação, para proteger o seu interesse. Os interesses são antagônicos. Então, a lei inquilinato, ela é muito ampla e cria diversas situações que podem proteger o proprietário, no caso o locador, bem como o inquilino. Então, o contrato comercial, ele exige realmente um cuidado muito maior do que quem faz uma locação meramente residencial. Esse é o Dr. Quênio de Souza Pereira, nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, que participou conosco nesta terça-feira. Dr. Quênio, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. Dr. Quênio, mais uma vez obrigado, especialmente por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Prazer todo meu, Sérgio. Realmente é muito bom estar aqui presente, né? Conhecer novos amigos da Justiça e participar do programa com vocês, que estou aqui já tem mais de 10 anos. Pois né? é, doutor Quênio, já é um decano aqui entre nós. Realmente eu fico muito satisfeito com isso e espero estar contando com você com mais de 10 anos para frente. Que assim seja. Um abraço, bom dia. Um bom dia para todos. Um abraço para você e para a turma aqui da Rádio Justiça. E assim encerramos o Revista Justiça de hoje. Teve a apresentação de Sérgio Duarte, produção e edição de Amicela Alves, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo Arthur Filho, trabalhos técnicos hoje, na verdade, com Luiz Alves. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 e você acompanha daqui a pouquinho Giro pelo Mundo com Bárbara Michelini. Um ótimo dia para você. Eu volto às 11h10 com Repercussão Geral e até amanhã com Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.